Glória a Deus. Boa tarde, meu amigo, ouvinte, amigo, colega, você que me ouve, que me assiste, que esta mensagem, esta live irá chegar até você. Tenha uma boa tarde, um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar alcançando a tua vida, a tua casa, a tua família. Os desejo a paz aqui também, os meus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, confessaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Eu te desejo nessa tarde com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Seja bem-vindo a mais esta live. Eu quero estar compartilhando alguns versículos da palavra de Deus com você nessa tarde, né? Estava aqui meditando nesse Salmo 107 e senti no meu coração da parte de Deus e compartilhar com você alguns versículos desse Salmo 107 para a glória de Deus. Salmo esse onde Davi expressa a bondade de Deus. Esse salmo fala da grandeza de Deus, do amor de Deus pelos seus filhos, pelos seus servos, pelo seu povo. Esse salmo ele trata do socorro de Deus na vida dos seus, na vida daqueles que estão em apuros, em apertos, em angústia, em tristeza, em aflições, muitos até acorrentados, aprisionados por correntes do inferno, por prisões, grilhões, né? Forças, exército do inimigo, do adversário, querendo amarrar, travar a nossa vida, o nosso ministério, porque nós, irmãos, vivemos embaixo de uma guerra. Existe uma guerra. E por incrível que pareça, aqueles que travam mais guerra no mundo espiritual são aqueles que estão fazendo a obra de Deus com sinceridade, com amor, com verdade, com pureza, com transparência diante de Deus e dos homens. Estes são os alvos de Satanás. Nós que pregamos o evangelho genuíno de Cristo, somos muito perseguidos. Muito perseguidos. Tem hora que a guerra, meu irmão, ela se torna tão grande, nós nos sentimos tão cercado que isso se torna muito nítido. Nós percebemos isso muito nítido. Mas também há um Deus que está do nosso lado, que não nos deixa enganado, não nos deixa desapercebidos e nos guarda, nos protege e cuida de nós. Se permanecermos firmes na palavra, na comunhão com o Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo aqui, porque eu tenho vivido experiências com Deus, processos com Deus e guerras contra o inferno. Eu tenho vivido, mas até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Eterno. E o segredo é ficarmos na posição em vigilância, porque o Senhor peleja por nós. Amém? Então esse Salmo 107,
ele mostra, ele traz a clareza, né, do amor, da bondade, da segurança que os filhos de Deus têm no seu Deus. Deus cuida de nós. Iremos estar orando e eu irei estar lendo alguns versículos aqui, meu irmão. Amém? Compartilhe esse vídeo. Vá compartilhando esse vídeo com seu amigo, com seu parente, com mais pessoas, para que pessoas possam acompanhar essa mensagem, essa mensagem também possa chegar até a ela e ela possa ser abençoada por intermédio da palavra de Deus. Amém? Então compartilhe esse vídeo com 3 pessoas, se puder. Compartilhe essa mensagem. Amém? Vamos pregar o evangelho, meus irmãos. A minha visão aqui, o meu intuito aqui é pregar o evangelho. Eu peço a Deus que Deus cuide de mim. É isso que eu peço ao Senhor. Senhor, cuide de mim, cuide dos meus filhos, né? Porque eu quero pregar a tua palavra com sinceridade, sem interesse, sem estratégia diabólica, não. Né? Com sinceridade, com transparência, com a visão, com o coração voltado realmente às almas, né? Uma visão voltada a fazer a obra de Deus por amor a Deus, por adoração a Deus, por cumprir meu propósito, meu chamado, minha missão, né? E por amor às almas, para que vidas possam ser verdadeiramente alcançadas pela palavra de Deus e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? Porque Jesus está voltando. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus, nos prepararmos, nos consagrarmos e falarmos mesmo de Jesus. Há momentos aqui que eu falo, Senhor, eu vou dar um tempo, porque de um tempo para cá o Senhor começou a me usar para pregar, né, em casa aqui, fazer essas lives nos montes. E tem dias que eu falo, Senhor, eu vou parar com isso, vou dar um tempo, Senhor. Vou dar um tempo de ficar fazendo live, pregando na internet. No mesmo dia que eu faço isso, irmãos, parece que no mesmo dia, parece que Deus olha e diz, você está dizendo que vai parar? Você vai pregar daqui a pouco. Então, no mesmo dia, geralmente, quando eu penso isso, falo isso, quando é com 1 hora para frente, 2, começo a meditar numa palavra, em seguida o Senhor já me diz, prega. Já vem aquela vontade, aquele desejo, aquela convicção, aquela vontade de compartilhar a palavra com as pessoas. Amém? Então, o segredo é, nós temos que buscarmos comunhão com Deus, com o Espírito Santo, intimidade, né? Para discernirmos a vontade de Deus na nossa vida, dia após dia. Isso é o que está faltando na vida de muitos. E quando eu falo aqui muitos, não estou falando de pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, não, porque essas, como diz a palavra de Deus, quando Deus mandou Jonas pregar lá para a cidade de Nínive, Deus falou para Jonas, né? Jonas estava sem misericórdia, porque Deus perdoou aquele povo, mas Jonas teve amor pela planta. Então Deus disse ali para Jonas, Jonas, você pediu a morte por uma planta. Você teve tanta misericórdia por uma planta que nasceu num dia, no mesmo dia morre, e que você não fez nada por ela. E eu, Deus, não hei de ter misericórdia de mais de 120 mil pessoas da cidade de Nínive, que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Ou seja, mais de 120 mil pessoas sem entendimento, sem conhecimento, sem entendimento de nada de Deus, cego. Entende? Então, o compromisso de Deus aqui é com seus servos, é com nós, é com seus filhos, irmãos. Então, nós precisamos buscarmos mais discernimento de Deus, termos mais comunhão com o Espírito Santo, buscarmos mais
a face do Senhor, orarmos mais, estudarmos, meditarmos mais na palavra, né? Jejuarmos, consagrarmos, estarmos frequentes nos cultos da nossa igreja, a igreja que você congrega. Isso é muito importante, né? A caminhada nossa com Deus é a mesma coisa do alimento que você come, o alimento físico, que você se alimenta todo dia. Você não almoça e janta todo dia. Se você ficar 10 dias sem comer, você vai morrer, não vai? Então, da mesma forma, é a vida espiritual, né? Nós precisamos nos alimentarmos. E detalhe, as coisas de Deus têm ordem e decência. Não existe essa coisa desorganizada, desajeitada. Ah, eu sou cristão, mas eu vou na igreja daqui a um mês. Ah, eu sou cristão, mas eu não tomo Santa Ceia. Ah, eu sou cristão, mas eu oro uma vez por semana. Entendeu? Eu sou cristão, eu pego a Bíblia uma vez por mês. Não, tá tudo fora. Tá tudo fora, né? A vida com Deus, a comunhão com Deus, ela tem patamares, né? Ela tem que ter organização no nosso dia após dia. O nosso Deus é um Deus organizado. Então a nossa busca, a nossa comunhão com Deus, ela não é semanal, mensal ou anual. Ela é diária, ela é contínua. Não precisa talvez ser, mas eu tenho que orar 1 hora por dia, todo dia, profeta Jacinto. Se você puder, se você tiver tempo para isso, disponibilidade, né? Se você buscar o Senhor, conseguir alcançar esse nível e você puder, faça isso. Você pode orar, é muito bom, 1 hora todo dia. Mas se você não puder, não precisa você orar 1 hora todo dia ou ter que ler Bíblia 2 horas todo dia. Não. Mas quando eu falo aqui que a nossa comunhão com Deus, a nossa busca em Deus, o nosso crescimento na graça e no conhecimento tem que ser diário. Eu estou falando que você, nem que seja um pouquinho, você tem que fazer isso todos os dias. Você tem que seguir esse procedimento todos os dias, né? Você não ora 1 hora, mas eu tire 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do seu dia. Tire, se organize. Administração, se organize. Veja qual o período. Ah, mas eu trabalho, o profeta Jacinto. Tudo bem, todo mundo trabalha. Mas tira um tempinho. Você entra no seu trabalho 7 horas, 8 horas, acorda um pouquinho mais cedo e ore de manhã. Né? Não esqueça de orar à noite também, antes de dormir, entendeu? Isso você vai crescendo, o Espírito Santo ele vai te direcionando, te dando sabedoria. Mas eu quero resumir aqui que nós precisamos dessa busca, dessa comunhão com Deus diária, né? Todo dia você tem que tirar um tempinho para oração, tirar um tempinho para ir meditando na palavra, tira 1 dia ou 2 da semana, faz um jejum. Então, o que acontece? Você vai crescendo na graça e no conhecimento. Quando você for perceber, depois de um tempo, você vai perceber que o teu nível espiritual, a tua comunhão com Deus, ela está diferente. Ela está diferente. A sua comunhão com o Senhor, você vai perceber que você está mais sensível, você vai perceber que você está mais íntimo do Espírito Santo. Existe uma intimidade do Espírito Santo com você. Amém, meus irmãos? É desta forma que nós crescemos, né, na presença do Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Eu quero estar meditando aqui alguns versículos do Salmo 107. Amém? Ore comigo, você aí do outro lado. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Pai amado, Pai querido, diz a tua palavra que ela não voltará vazia.
tua palavra não volta vazia. Ela antes fará o que te apraz, meu Pai. Ou seja, toda palavra lançada, meu Pai, pelo Senhor, ela cumprirá o seu efeito para a qual o Senhor a designou, a decretou o efeito dela, Pai. Senhor, eu quero te pedir nessa tarde, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me alcance com essa palavra de uma forma mais real, meu Pai, me traga o entendimento, o cumprimento, meu Pai, desta palavra, nesta tarde, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, eu te peço por cada ouvinte, cada amigo, cada colega, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, velhinhos, idosos, cada um, meu Pai, que está ao vivo aqui comigo, que esta mensagem irá chegar até a ele, até a ela, Pai. Alcance este homem, esta mulher, nesta tarde, por intermédio da sua palavra, meu Pai. Alcance aqui, meu Pai, os salmos, a tua palavra fala da tua bondade, da tua grandeza, do teu poderio, do teu senhorio, da tua benignidade, meu Pai, na nossa vida. Aqui, meu Pai, o salmo fala, Pai, que o Senhor é aquele Deus, o socorro bem presente na hora da angústia, que o Senhor é aquele, meu Pai, que despedaça os ferrolhos de bronze e quebra as portas, meu Pai. Ah, Senhor, e dá liberdade aos cativos, meu Pai. Aqui diz o teu salmo, meu Pai, 107, meu Pai, que o Senhor é aquele que opera milagres, maravilhas, sinais e prodígios, meu Pai, na vida do teu povo. Então há muitos nessa tarde, meu Pai, precisando dessa sua ajuda, desse seu socorro bem presente, Pai. Alacamanacasô, na hora da angústia, meu Pai, Senhor, e destrava nessa tarde na vida do teu povo, meu Pai. Quebra, Senhor, os portões de ferro, de bronze. Destrói, meu Pai, as correntes do inferno, meu Pai, na vida de muitos, Senhor, nessa tarde. Xanamamacamanassé, e da vitória, meu Pai, na vida do teu povo, na vida da tua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Para a sua glória, meu Pai. Alcança, Pai, nessa tarde. Vidas, Pai, com sua vitória. Com o teu milagre. Com o teu favor, meu Pai. Com o seu favor, meu Pai. Alcança a vida nessa tarde, meu Pai. Com o teu favor, meu Pai. E teu nome, Pai, será glorificado, exaltado e engrandecido, meu Pai, por este homem e por esta mulher, meu Pai, porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor, meu Pai. Ah, meu Deus amado, de toda honra e toda glória, o Senhor está movendo os céus nessa tarde, meu Pai. Tu estás operando, meu Pai. Tu estás abrindo caminhos, meu Pai. Tu estás abrindo portas, Pai, curando nessa tarde na vida de muitos, papai. Então te peço, Pai, opera, meu Pai, opera, meu Deus, opera, 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 e o teu nome, meu Pai, seja glorificado, 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 exaltado e engrandecido, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai, para a sua glória, meu Pai, para a sua glória, meu Pai, para a sua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Salmo 107. Vou estar aqui meditando com vocês alguns versículos. Amém? Glórias a Deus. O versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos,
a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então aqui, o salmista, ele nos convoca a adorarmos ao nosso Deus, a bendizermos ao nosso Deus, porque ele é aquele que quando nós andávamos sedentos, desgarrados, fora da sua presença, triste, angustiados, até mesmo hoje nós passamos por momentos de angústia. Então o salmista, ele traz aqui que o nosso Deus é aquele que quando nós clamamos, que quando esse povo clamou, ele foi o socorro bem presente na angústia daquele povo. Então o Senhor está dizendo para você, homem, para você, mulher, nessa tarde, que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor está dizendo nesta tarde, clame a mim, busque a mim em oração, clame o meu favor, porque eu sou um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor está dizendo nessa tarde que ele vai te tirar, ele vai te arrancar dessa angústia, dessa tristeza no teu coração, e você irá se alegrar, você irá louvar, cantar o nome do Senhor, porque o Senhor está te tirando, te arrancando, te livrando dessa angústia, dessa tristeza nessa tarde, como diz aqui no verso 6, né? E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direitos para irem à cidade que deviam habitar. Está ouvindo? Está ouvindo? O Senhor vai aplanar, o Senhor vai alinhar os seus caminhos, o Senhor vai te arrancar dessa angústia, dessa tristeza, desta humilhação, e o Senhor vai te colocar num caminho reto, num caminho aplanado. É isso que o Senhor está dizendo na sua palavra aqui. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus, para que habitassem. Levou por caminhos aí na cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nós temos que louvar o Senhor, adorar o Senhor, pela bondade dele, pela maravilha dele para com os filhos dos homens. Amém? Glórias a Deus. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como o que se assenta nas trevas, à sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na angústia, e ele o livrou das suas necessidades. Estão ouvindo? Há momentos na nossa vida, por isso que nós não podemos desprezar o Senhor. Não despreze o Senhor. Se aproxime de Deus nessa tarde. Se aproxime do Senhor nessa tarde. O Senhor é o amigo fiel. Deus é aquele que todos te deixam, todos te abandonam, mas Ele não. Ele está sempre do teu lado. Aqui o texto diz que esse povo se afastaram do Senhor e depois não houve socorro, não receberam ajuda de ninguém na sua angústia, da sua tristeza. Mas diz o texto que quando clamaram ao Senhor, o Senhor o ajudou. Eu vou repetir aqui, ó. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Há muitos que fazem isso hoje. Quantos não estão fazendo isso? Não ouvem a palavra de Deus, não ouvem o conselho de Deus. Você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara e muitas das vezes vai ser muito tarde. Tudo ter um preço, tudo ter uma consequência.
O Senhor está dizendo, vai por este caminho, e a pessoa está dizendo, não, vou é por esse. Como discutir com Deus? Como debater com Deus? Quando você não escuta a voz de Deus é uma coisa, você tomar até uma direção errada. Mas quando Deus fala com você face a face, Deus está dizendo, é assim. E você está querendo ensinar a Deus. Hoje Deus está dizendo, é dessa forma, e você está dizendo, não, Deus, eu vou fazer dessa. Ah, você vai sofrer consequências. Ah, você vai pagar um preço muito alto. Então observe como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Salmo 107, versículo 11. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não lhe houve quem o ajudasse. A rebeldia contra Deus veio o preço. Está aqui já no versículo 12, a consequência de ter se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho de Deus. Em seguida veio o quê? O coração abatido, né? E tropeçaram, caíram, não vai dar certo. Você não vai fluir, não vai crescer, não vai prosperar. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus te deu uma palavra e você está fazendo o contrário, então não vai prosperar. Tem que se ouvir a palavra do Senhor. Não adianta, não adianta. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Escuta a voz de Deus, por mais que aos teus olhos a visão de Deus no momento não seja aquilo o esperado, não na tua ótica humana, não te pareça ser o melhor caminho, mas uma coisa é certa, um pouquinho mais à frente você vai perceber que a vontade de Deus na tua vida ela foi boa, perfeita e agradável e que a direção que Deus te deu foi a direção certa, a direção de vitória e você irá cantar, você irá louvar, você irá adorar o nome do Senhor. Então, observe, abateu o coração, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Tá vendo como o que acontece? Quando Deus nos dá uma direção, fazemos o contrário, nós pagamos um preço, a qual esse preço é vindo, essa consequência é vinda devido à desobediência e agora essa consequência ela vem de tal forma que ninguém pode te ajudar. Ninguém pode socorrer. Ninguém estende a mão. Ninguém vai te tirar dessa prova, dessa situação. Porque você desobedeceu a Deus. Muitas das vezes é o próprio Deus que permite. Ninguém. Aí por incrível que pareça, quem vai te socorrer, se você se arrepender, se humilhar, reconhecer, pedir perdão, chorar nos pés do Senhor, por incrível que pareça, vai ser o próprio Deus, aquele que você desprezou o conselho dele. É ele quem vai vir e te socorrer e te ajudar. Tá entendendo a revelação? Então, eu lhe pergunto, isso não gera em você nenhuma gratidão, não? Isso não gera em você um pouquinho de amor por Deus, não? Isso não gera um pouquinho de temor por você, por Deus em você, não? Isso não gera nenhum sentimento de amor, de querer se tornar diferente, né, diante de Deus em você, não? Aquele que você desprezou o conselho dele, a consequência veio. Quando a consequência veio, ninguém te ajudou, que é assim que acontece por muitas das vezes na tua vida. Aí você agora, a única pessoa, o único recurso que tinha para buscar socorro era exatamente naquele que você desprezou. Então você foi até a ele, você vai até a ele, e ele estendeu a sua mão e te arrancou, te resgatou, te tirou daquela prova, daquela luta. Você está entendendo o tamanho do seu Deus? A grandeza, a bondade do seu Deus? É isso que diz aqui, ó. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, versículo 13. E ele o livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e da sombra de morte. Quebrou as suas prisões.
Observe que a pessoa que desobedece o caminho de Deus, que se rebela contra Deus, ela vai entrar por um caminho das trevas. Essas prisões aqui, essas correntes que essa pessoa está agora, clamando o socorro de Deus, são as correntes do inferno. Viu? Desobedeceu a Deus, Satanás laçou. Satanás laçou. É como corrente. É como se você estivesse acorrentado mesmo, de corrente, pelas pernas, pelos pés. Essas são as correntes infernais. É as correntes. Você desobedeceu a Deus. Vem as correntes do inferno, o inimigo vem te traz angústia, tristeza, nada dá certo, portas fechadas, enfermidade, aquela tribulação maior do mundo, aquela falta de paz, de alegria, aquela tribulação em toda a família, aquele sofrimento, sabe? E você se afundou no pecado e não tem mais nem força de voltar para a presença de Deus, de se reconciliar. Satanás te acorrentou. Você está encarcerados. É isso que diz a palavra de Deus. E esta é a realidade. Esta é a realidade. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e da sombra de morte, quebrou as suas prisões. Quando você desobedeceu e entrou e passou a ficar, né, nas trevas, na sombra da morte, que é assim que fica o servo de Deus, afastado dos caminhos do Senhor. Ele está no vale da sombra da morte. Ele está vivendo por um milagre de Deus, porque o adversário está ali fazendo de tudo para querer matar. Eu estou falando aqui, olha o que a Bíblia diz, eu sou a prova viva. Eu sou uma prova viva. Então aquele que desobedece à voz de Deus, ele está em sombras de morte e nas prisões. Mas aí ele se arrependeu, você se arrepende, você reconhece, você passa a ter esse entendimento e clama a misericórdia de Deus. Então é isso que está dizendo aqui o 13. Quando nós se arrependemos de verdade, reconhecemos, clamamos, mas também você vai ter que se esforçar bastante. Você tem que se esforçar, né? Principalmente quando desobedecemos a Deus, né? Quando nós estamos lá em angústia, em sofrimento, maior do mundo, nessa situação aqui, e reconhecemos, nós temos que voltar para o Senhor, pedindo ao Senhor mesmo com muita perseverança. Muita perseverança. Senhor, me ajuda, me perdoa, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor vem e ajuda, que foi o que aconteceu aqui. Ó. Então clamaram ao Senhor na angústia, e Ele o livrou das suas necessidades. Tirou das trevas e sombra de morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Tá vendo? Você viu o que Deus fez, né? Por isso que o 15 está dizendo aqui, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Por quê? Porque você falhou, você desobedeceu, Ele permitiu o preço, você se arrependeu e Ele, com a muita misericórdia dele, lhe resgatou, lhe arrancou daquela sombra de morte, daquelas prisões infernais, lhe colocou de pé na presença dele novamente. Então você tem que louvar o Senhor, porque isso é muito amor, isso é muita bondade, né? Aí olha o que diz o 16, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Portas de bronze do inferno, ferrolhos do inferno, correntes, portas do inferno. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Nós estávamos presos nessas portas, por esses ferrolhos do inferno. Mas eu e você que ainda se encontra nessa situação distante de Deus, você se encontra preso, como se estivesse dentro de uma cela natural, física dessa terra. Você se encontra preso. Por mais que você não esteja numa cadeia, uma prisão,
Você fala assim, não, profeta, mas eu não estou preso. Mas se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, nos vícios, no pecado, naquela angústia, naquele sofrimento, enfermidades, você está preso. Você está trancado. Você está trancado essa porta de Satanás, esse ferrolho do inferno. Você está trancado, preso. Observe que muitas das vezes você até tem um temor de Deus, você até tem vontade de ir para a igreja, de se reconciliar com o Senhor, de aceitar o Senhor como único suficiente Salvador, de parar com todas essas práticas que você pratica. Você observa que você às vezes você até tem vontade, mas você não consegue, não é isso? Não é verdade? Você não consegue se livrar, se libertar, não é isso? Pois é porque você está preso, acorrentado por correntes, por ferrolhos do inferno, por cárceres do inimigo, do adversário. Ele te encarcerou. Então, o segredo é você clamar ao Senhor. Clame, se esforce, busque a misericórdia de Deus, porque o nosso Deus está dizendo aqui na sua palavra que aquele que clama, que se arrepende de verdade, que busca a misericórdia de Deus, que reconhece a situação que está e busca o Senhor com sinceridade, o Senhor está dizendo aqui na sua palavra que Ele é aquele que quebra as portas de bronze do inferno e despedaça os ferrolhos de ferro. Tá entendendo? Deus quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Oh, Deus tremendo, meus irmãos, nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. Jesus está te libertando nessa tarde. Jesus está quebrando, destruindo portas do inferno, ferrolhos do inferno, correntes do inferno, grilhões do inferno que estavam te aprisionando, te mantendo nesse cárcere. Deus está te curando, Deus está abrindo as portas, Deus está te libertando. Jesus está te chamando, te levantando nessa tarde para se reconciliar com Ele. O Senhor está te chamando, o Senhor está movendo os céus nessa tarde ao teu favor. Amém? Creia nessa tarde. Se você crê, feche os seus olhos comigo, que eu irei estar orando por você. E você creia, receba a tua vitória nessa tarde, em nome de Jesus. E amém. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus, glorificado seja Deus. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. E se aborreceu toda a comida, aborreceu a vontade de Deus, né? E aí chegaram até a morte por desobedecer a palavra de Deus, né? A morte bateu, né, na sua frente, na sua vida. Então clamaram ao Senhor na angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor, relatem as suas obras com regozijo. Amém, meus irmãos? Olha o versículo 22, como é tremendo. Olha o que ele diz: ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Ou seja, Deus, olha o que Deus fez e o que Deus faz na nossa vida. Então aqui diz que nós temos que apresentar louvores, sacrifícios de louvores ao Senhor, de adoração, na sua casa, no seu trabalho, na rua, no carro, na igreja. Adore ao Senhor, apresente louvores, sacrifícios de louvores ao Senhor e compartilhem e relatem as obras de Deus, ou seja, relatem, falem do amor de Deus diante das pessoas, falem do amor de Deus para teu irmão, para teu primo, para teus parentes, para seus amigos de trabalho. Fale desse amor de Deus, da grandeza de Deus para as pessoas. É isso que está dizendo aqui o versículo: relatem as suas obras com regozijo, com alegria. Esse regozijo é com alegria. Aqui o texto está dizendo que nós temos que louvar o Senhor, adorar o Senhor, né? E relatar as obras de Deus diante das pessoas com alegria, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós.
Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você nessa tarde. Compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Glórias a Deus. Que palavra tremenda, meus irmãos. Que palavra tremenda. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque Deus falou nessa tarde. O Senhor falou nessa tarde por intermédio da sua palavra. O Senhor falou nessa tarde. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nome de Jesus. E orem por mim, meus irmãos. Lembrem de mim nas vossas orações, o profeta Jacinto, para que Deus me dê graça, me dê força e me leve em frente, levando sua mensagem, sua palavra, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E como eu havia dito, me veio a memória aqui, né, os livramentos que o Senhor me deu quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor me chamou na cidade de Barretos, eu tinha 16 anos de idade, quando eu cheguei ali, tinha acabado de vir do Nordeste, e o Senhor me chamou, eu aceitei o Senhor ali com 15 dias. Oh, meu Pai amado, eu começo a me emocionar, porque é uma recordações que eu tenho do que Deus fez por mim. Então eu tinha 16 anos, meus irmãos, ali, aceitei o Senhor, me batizei, depois me afastei, sofri muito no mundo, sofri muito longe de Jesus. Fiquei preso por muitos anos, acorrentado, escravizado. Satanás tentou me matar de todas as formas. Matar mesmo. Eu passei pelos vales da sombra das mortes. Quantas armas eu vi na minha direção. E o Senhor me dizia, não vai sair nada, meu filho. Eles puxavam, não atiravam e não tocavam um dedo em mim. Porque eu era ungido do Senhor. Porque o Senhor estava me guardando. O Senhor estava me protegendo. Então o inimigo, meu irmão, minha irmã, quando nós se afastamos da presença do Senhor, Ele quer nos tirar da presença do Senhor. E Ele não quer só tirar você da presença do Senhor. Satanás quer te matar. Satanás quer te matar, ele quer te matar, porque quando você sai da direção de Deus, você saiu da presença do Senhor, então ele quer lhe matar, ele quer a sua alma. Você pensa que o adversário quer tirar só você da igreja? Não, ele quer matar você. Muitos saem da presença de Deus e não retornam. Não retorna, é ceifado. É ceifado. Então o Senhor está dizendo nessa tarde, escute a voz de Deus, não se afaste dos caminhos do Senhor, escute a voz de Deus, siga a direção de Deus. Está um homem aqui que pagou um alto preço e está vivo pela misericórdia, porque desobedeceu a Deus, mas o Senhor, por sua misericórdia, me resgatou. Estou de pé aqui, né? O Senhor cumprindo o seu propósito, sua missão por intermédio da minha vida, mas o preço que eu paguei foi muito alto e eu poderia não estar aqui, mas eu poderia, é porque o propósito, o projeto era muito grande, o amor de Deus foi muito grande na minha vida. Então o Senhor está lhe dizendo nessa tarde, não se afaste dos caminhos do Senhor. Você está no caminho certo, esse mundo não tem o que oferecer, isso é tudo ilusão, isso é tudo engano, essas concupiscências, esses prazeres da carne, prostituição, vício, isso é tudo ilusão, isso é obra do inferno. Jesus está voltando, ele tem uma eternidade preparada para mim e para você. Fica na presença do Senhor, que é a melhor coisa que você faz, é a melhor escolha, você está no caminho certo, o Senhor está dizendo nessa tarde. Amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra, Senhor, que tudo aqui que o Senhor falou, meu Pai, Deus, eu venho colocar em prática na minha vida, Senhor. Senhor, que o Senhor venha me tornar, por intermédio dessa palavra, Pai, mais grato, mais íntimo com o Senhor, meu Pai, que as tuas bênçãos possam chegar até a minha vida, meu Pai, a minha casa, a minha família, Senhor. Eu quero te pedir, meu Pai, em especial, Senhor, alcança cada vida, Pai, que esta
mensagem irada, meu Pai. Meu Pai, de encontro à necessidade, ao que essa pessoa está passando, está vivendo, Pai. Alcança ela, meu Pai, nessa tarde, por intermédio desta palavra, Pai. Alcança, meu Pai, nessa tarde. Levanta o que está abatido, o que está desanimado, sem força para caminhar, meu Pai. Senhor, aquele que devido às lutas, meu Pai. Meu Pai, devido às aflições, tanta coisa que nos cerca, meu Pai. Nesse tempo, meu Pai, tem pensado em parar, em desistir, em desanimar, meu Pai. Não, meu Pai. Levanta ele nessa tarde, levanta ela nessa tarde. Traz alegria, traz ânimo, meu Pai. Coloca a tua palavra, meu Pai, no seu coração, na sua mente. Abençoa teu filho, abençoa tua filha nessa tarde, meu Pai. Cura a enfermidade física, Senhor. Abre a porta de emprego, meu Pai. Envia o recurso, meu Pai. Envia, meu Pai, em nome de Jesus. Brilha a tua luz, meu Pai, na casa da tua serva nessa tarde. Brilha a tua luz, meu Pai, na casa do teu servo nessa tarde, meu Pai. Alcança esse lar, meu Pai. Alcança essa família. Alcança esse homem, meu Pai, essa mulher, meu Pai, nesta tarde, meu Pai. Alcança essa criança, esse jovem, esse velhinho, esse idoso, meu Pai, nessa tarde, meu Pai, com teu renovo, com salvação, meu Pai, com cura, libertação, restauração, restituição, meu Pai, com teu milagre, com teu favor, meu Pai, com tua bondade, meu Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Alcança, meu Pai, alabaceca maná, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, dai vitória, meu Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado, meu Pai, em nome de Jesus. E amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Até a próxima. Continue orando por mim, lembrando de mim nas vossas orações. E em breve, assim o Senhor permitindo, voltarei com mais uma mensagem da parte de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.